Olá, irmãos, olá, amigos. É com grande prazer que eu chego até vocês novamente para a nossa quarta aula da Escola Dominical online. Gostaria já de agradecer aqueles que têm assistido, mas eu gostaria de pedir que você nos ajude com duas coisas. Dê um like aí para a gente saber, ter uma reação, quantos que estão aí nos assistindo. E também aí no YouTube tem um lugarzinho para você fazer a sua pergunta ou fazer algum comentário. Então, por favor, façam essas duas coisas para a gente. E se você tiver ainda uma questão, uma pergunta, coloque ali na mensagem que no próximo domingo a gente procura responder para você. Tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula é escatologia. Eu vou, como sempre, fazer uma breve recapitulação aqui para que a gente possa pegar o fio da meada. E também aqueles que estão assistindo aí pela primeira vez, se tiver alguma dúvida a mais, você pode recorrer aos outros vídeos, tá bom? Nossa matéria é escatologia, o estudo das últimas coisas. E nós começamos então com uma passagem de Daniel, capítulo 9, versos 23 a 27. E lá, Daniel conta a sua história do cativeiro da Babilônia. E nós sabemos que o povo de Israel foi levado para a Babilônia e lá eles ficaram aprisionados, cativos por 70 anos. E Daniel, um servo que Deus levou para aquele lugar, orando a Deus, buscando entendimento de quando se encerraria o cativeiro, veio um arcanjo de Deus depois de algumas semanas e trouxe a Daniel uma tremenda revelação sobre o final dos tempos. Então, nós, quando falamos de escatologia, falamos de Daniel e Apocalipse. E nesta revelação que o anjo deu, essa revelação profética, o anjo dizia lá em Daniel 9, 23 a 27, que 70 semanas, Daniel, estão determinadas sobre o teu povo, o povo hebreu. Ou seja, essa profecia se relaciona à história de Israel. É por isso que Israel é considerado o relógio do mundo. Ou seja, você quer saber se o final dos tempos está próximo? Olhe para a história de Israel, os acontecimentos daquela terra, daquele país, e você saberá que as coisas estão próximas. Jesus nos deu sinais relacionados ao povo hebreu. E dizia lá o arcanjo que no final das 70 semanas haverá o fim do pecado, da iniquidade, e Jesus será ungido o grande rei, ou seja, todas as nações da terra vão reconhecer que Jesus é o rei. Isso no final de 70 semanas. Então, na sequência, como nós já vimos, eu quero mostrar alguns gráficos para vocês. Nós sabemos, na passagem de Daniel, que o anjo deu um período com determinadas datas. Diz o anjo lá em Daniel 9, 23 em diante: Daniel, estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo, desde a ordem para restaurar Jerusalém. Então as semanas começam aqui, e a data é 445 antes de Cristo, desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte do ungido, diz lá o anjo, 7 semanas, mais 62 semanas. Então esse é o nosso primeiro gráfico aqui. Nós já falamos sobre isso. Então, da ordem que foi dada para restaurar Jerusalém até a morte de Cristo, nós colocamos aqui o ano 33, depois de Cristo, passaram-se 62 mais 7 semanas, no total 69. É importante nós nos lembrarmos disso aqui, porque nós vamos entender a última semana de Daniel. Essa conta aqui, 445 mais 33, dá 478 anos. Por que eu estou somando? Porque você tem antes de Cristo até o ano 0, depois mais 33. Mas na verdade, nós temos que entender, eles fazem umas contas lá, o que eles chamam do ano profético.
O ano profético não é considerado 365 dias, mas 360, mais ano bissexto. Fazendo essa conta rápida, esse número vai para 483 anos. Então, o que o anjo disse é que 7 semanas mais 62 já aconteceram até a morte de Cristo e se passaram 483 anos. Nós vamos entender então, 483 anos dividido por 69, nós chegamos à conclusão de que uma semana de Daniel corresponde a 7 anos. Isso aqui é importante para que a gente possa entender o próximo gráfico, ok? Então, esse é o primeiro gráfico que nós já falamos sobre ele. Agora nós vamos para a última semana, porque são 70 semanas, porém apenas 69 já aconteceram, e a grande questão aqui é esta. Bom, se 69 semanas já aconteceram até a morte de Cristo, o normal seria a última semana vir logo após a morte de Cristo. Porém, nós sabemos que João 1 diz lá que o povo de Israel, o povo hebreu, rejeitou aquele Jesus como sendo o Messias. Paulo também nos diz em Romanos 11 que em determinado momento a oliveira natural foi tirado os galhos e foram enxertados galhos novos nesta oliveira. O que o apóstolo Paulo queria dizer lá é que os judeus rejeitaram Jesus como Messias, então o evangelho foi para um outro povo que foi enxertado, ou seja, o evangelho foi para os gentios. E nós sabemos que o grande apóstolo dos gentios foi o próprio apóstolo Paulo. Então, como eles rejeitaram aqui, a última semana não foi na sequência. Foi iniciado um novo período, tá? Vamos considerar a morte de Cristo aqui. Foi iniciado um novo período chamado o período dos gentios, ou o período da graça, que é um termo mais conhecido no meio cristão. Esse período dos gentios, ou período da graça, foi quando a revelação, as promessas que deveriam ser dadas a Abraão foram entregues aos gentios. Nós chamamos esse período de o período da igreja, que começa com a igreja aqui, depois da morte e ressurreição de Cristo, mas nós não temos uma data para o término desse período. Nós temos um evento, e o evento que vai finalizar o período da igreja é chamado o arrebatamento da igreja. Você já ouviu esse termo, arrebatamento da igreja. Nós encontramos o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Então, esse período da graça vai terminar com a verdadeira igreja sendo arrebatada. A verdadeira igreja de Jesus sendo levada para os céus, tá? Desculpem. Nós não temos uma data, mas nós temos um evento que vai acontecer. O arrebatamento da igreja, nós já falamos bastante sobre isso. Então vamos lá para o nosso próximo gráfico, porque nós temos coisas importantes hoje. Então até aqui nós tínhamos aqui o arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja, esse já é um terceiro gráfico. Depois do arrebatamento da igreja, nós temos a 70ª semana, finalmente. Nós já falamos sobre isso. Começa a última semana de Daniel. Como nós vimos que cada semana profética ela tem 7 anos, então a 70ª semana de Daniel é um período chamado de tribulação,
que terá 7 anos de duração. Ok? A igreja de Jesus é levada para o céu, a verdadeira igreja de Jesus, e só vai ficar na terra as pessoas não salvas e, inclusive, aqueles que eram frequentadores de igreja, mas não verdadeiramente nascidos de novo. E aqui vai um alerta importante. Nem todas as pessoas que estão nos bancos das igrejas cristãs são verdadeiramente nascidos de novo, mas existe uma verdadeira igreja em todas estas igrejas locais. Jesus levará esta verdadeira igreja. Mas Jesus, ele volta mais para frente. Nós dissemos então que a volta de Cristo, ela tem o arrebatamento, o encontro da igreja nos ares, mas aqui a gente faz assim, ó. A Bíblia diz, e o próprio Jesus fala, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Neste momento, Jesus volta e todo olho verá. Este acontecimento é chamado o dia do Senhor. Nós já falamos também sobre isso. Arrebatamento, um piscar de olhos, a igreja some, ninguém vê. Dia do Senhor, todo olho verá, porque Jesus virá na face da terra e ali ele vai batalhar para poder governar por um período. E nós então chegamos na nossa semana de tribulação, aonde nós já falamos também para os irmãos, e hoje eu quero me aprofundar um pouco mais, nós vamos incrementando esses gráficos aqui, que é sobre a vinda do anticristo. Então, novamente aqui, ó, arrebatamento da igreja, essa flechinha para cima, a volta de Cristo aqui, dia do Senhor, e nós sabemos que os 7 anos da tribulação, eles são divididos no meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Depois nós vamos entender isso. Semana passada nós falamos sobre os acontecimentos da tribulação, e ela justamente é chamada tribulação porque muitas catástrofes acontecerão. E a semana passada nós começamos a ver em Apocalipse capítulo 6 todas essas catástrofes que são chamadas selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E a gente coloca desta forma, porque um selo vai sucedendo ao outro, catástrofes, e até o final da tribulação. O que há de especial nestes selos? Nós sabemos que esses primeiros 4 selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós já falamos sobre eles a semana passada. Então, os primeiros 4 são os cavaleiros. E mais 3 selos foram abertos, trazendo catástrofes. Ok? Lembre que esses selos, Jesus apareceu diante do trono do Pai. O Pai tinha um rolo com selos e ninguém era digno de abrir aquele rolo, aquele livro. E Jesus, sim, se apresentou como alguém digno. E lá diz a Bíblia que ele então quebrou os selos, foi quebrando um por um, e aí os acontecimentos começaram a se desenrolar na face da terra. Ok? Outra coisa, será neste momento, depois que a igreja é arrebatada, nós lemos a semana passada, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, que dizia lá, o anticristo só vai se revelar quando aquele que o detém se afastar. E nós sabemos que quem detém o anticristo hoje é o Espírito Santo. E ele vai se afastar exatamente com a igreja. Tá? Então a igreja se afastando, o anticristo se revela. É claro que a Bíblia nos diz que o espírito do anticristo já existe. 1 João 4 fala isto,
Mateus, Jesus profetizando, o espírito do anticristo já existe. Mas surgirá um homem, um grande líder, que receberá toda a importância e adoração do mundo. E hoje, então, nós vamos falar exatamente sobre o anticristo, algumas características mais sobre o anticristo. Muito bem, então esse é o terceiro gráfico que eu quero mostrar para vocês hoje, falando mais especificamente sobre o anticristo. A Bíblia nos diz que depois que a igreja for levada ao céu, surgirá o anticristo no mundo. Quem é ele? É um líder político que vai surgir. Para isso, você que tem a sua Bíblia, você vai ler comigo lá para o capítulo 13. Nós já vamos pular do capítulo 6, 7 para o capítulo 13. E eu vou ler só alguns versículos aqui. Apocalipse 13, 1 e 2 diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diamantes, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então nós sabemos que surge aquilo que é chamado de a besta. Vamos colocar aqui embaixo: besta surge do mar, que vai ser um grande líder político, que vai procurar resolver o problema das guerras, o problema da fome, o problema das doenças. Então tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje com o coronavírus já é uma preparação para que o mundo fique angustiado e o mundo anseie por alguém que o livre de todos esses problemas financeiros, doença, guerras, enfim. Não importa se esse líder venha de Deus ou do diabo, o mundo não quer saber e não está preocupado com isso. Por isso que a Bíblia chama de besta, que é um ser que virá ali com 10 chifres disso e daquilo, significa alguém que recebe a autoridade do mundo para ser um grande líder, e ele vem do mar. O mar, biblicamente falando, significa as nações, a humanidade. Então surge aqui, nesse último gráfico aqui da tribulação, o anticristo. 3 anos e meio ele vai propor paz para as nações e principalmente para Israel. Israel fará uma paz, uma aliança com o anticristo, sem saber. Na metade da tribulação, o anticristo se revela como Deus. Ele proíbe toda forma de adoração a qualquer outro Deus e ele se coloca no trono. Quando isso acontece, o tempo de paz, a aliança que Israel fez com a besta, acaba, e aqui começa um período de perseguição da igreja. De Israel. A igreja foi arrebatada. O que será das pessoas aqui na face da terra? Aí isso é importante, porque nós encontramos também no capítulo 12, falando exatamente sobre essa guerra da besta com Israel. Você encontra em Apocalipse capítulo 12, mas também a Bíblia nos fala no capítulo 7 de Daniel, que Deus vai levantar um grupo de testemunhas. A igreja foi embora, mas Deus vai levantar um grupo de testemunhas, que esse grupo vai pregar durante a tribulação. Olha que interessante, só vai ficar na tribulação aqueles que não foram salvos, mas por causa da pregação deste grupo, algumas almas ou milhares de almas serão salvas ainda, sem o Espírito Santo. Esse grupo que vai pregar é chamado 144 mil judeus. Atenção, isso não tem nada a ver com testemunhas de Jeová, porque eles dizem ser os 144 mil. Não. No capítulo 7 você vai ler lá que Deus separa 12 mil judeus de cada tribo de Israel
forma esse exército de 144 mil que eles vão pregar durante a tribulação. Serão perseguidos e mortos pela besta. Então, esse último gráfico aqui que nós estamos mostrando para você, mostra exatamente isto. Arrebatamento da igreja permite a vinda do anticristo. O anticristo será um líder político, então a besta do mar é um líder político. Então isso no capítulo 13. E eu quero terminar aqui falando de uma outra besta. É impressionante, mas a Bíblia nos fala que além desta besta do anticristo, vai surgir uma outra besta no capítulo 13, versos 11 a 18, chamado o falso profeta. E isso aqui é bastante interessante, porque o anticristo será um líder político e o falso profeta, logicamente, um líder religioso. Há muitas questões aí que as pessoas dizem, se perguntam, existem muitas teorias da conspiração, mas nós precisamos entender que a conspiração vai acontecer. Quem seria esse líder religioso? Quem seria essa besta? E é interessante que essa besta, ela não sai do mar, mas ela vem da terra. E há uma chance de o maior líder político do mundo, representando o catolicismo, o Papa, ser esse líder religioso, falso profeta, e a função dele será levar as pessoas a terem uma devoção espiritual, religiosa para com a besta, o anticristo. Então, o falso profeta vai levar as pessoas a adorarem o político, a besta, o anticristo. Dia 14 de maio deste ano, 2020, o Papa marcou uma reunião com os líderes do mundo todo para falar sobre um novo modo de educação e vida no mundo. Então o Papa sempre pretende ser esse líder que aglutina, que junta as forças, que chama os líderes do mundo para um mundo melhor. Pode ser um outro líder, não precisa ser necessariamente o Papa da Igreja Católica, mas pode ser um outro líder, ok? E será um líder religioso que também será conhecido como a besta ou falso profeta. Então, amados, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos recheando cada vez mais os nossos gráficos. Ainda estamos aqui na tribulação, tá? Anticristo, período de paz, perseguição sobre a igreja. Vai ali em Apocalipse. Hoje nós saímos do capítulo 6, passamos pelo capítulo 7, capítulo 8, fomos para o capítulo 13, capítulo 12. Todos esses capítulos nós cobrimos na nossa aula de hoje, ok? Então quero agradecer novamente, dê o seu like, faça o seu comentário e estamos juntos aí para a próxima aula. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe.